Mad Young é uma brasileira que trabalha na 500 Startups, que é uma das principais aceleradoras aqui do Vale do Silício. Você trabalha com startups, provavelmente você já deve ter ouvido pelo menos falar no nome dela, né? Bom, o trabalho dela aqui, entre outras coisas, é aproximar startups brasileiras da realidade aqui do Vale. Bom, Mad, obrigado por receber a gente aqui na 500. É um prazer. Beleza. Bom, fala um pouquinho primeiro o que é a 500 Startups. Para quem não conhece, explica um pouquinho do que acontece aqui. 500 Startups é um fundo de investimento, a gente tem por volta de 200 milhões dentro da administração do fundo e aqui nesse espaço que vocês estão vendo é uma aceleradora, nós temos duas aceleradoras aqui no Vale do Silício, uma em São Francisco, uma em Mountain View, a estrutura é um pouco semelhante e a gente traz normalmente por volta de 30 empresas e elas por um período de 4 meses ficam aceleradas aqui e passam por um processo de mentoria, um programa estruturado para poder tirar a ideia, muitas vezes, esse estágio embrionário para chegar a uma certa escalabilidade depois de 4 meses. Então, a gente trabalha tanto nessa parte de aceleração como investimento. Então, uma forma de pensar o que a gente faz é um investidor anjo estruturado. Como um investidor anjo no Brasil investe, a gente investe uma quantia pequena também, mas a gente tem uma estrutura, tanto espaço físico, como mentoria, como programa para ajudar os empreendedores. Legal. E a presença do Brasil aqui é forte, né, dentro da empresa. Muito graças a você, né? Eu estou aqui há 4 anos, né? Estou no fundo há 4 anos e eu sempre garanto que a gente tem uma... A cota brasileira aqui. Tem uma cota... Também, assim, na verdade, não é tanto pela cota, eu acho que... Isso vem sendo pelo crescimento, isso vem muito pelo resultado. Eu acho que no começo era forçar um pouquinho para que as empresas brasileiras possam vir, mas assim, é realmente o mérito das empresas brasileiras por terem mostrado resultado é que a gente consegue continuar trazendo, né? Então, acho que no começo, sim, tem um impacto forte. Eu acho que, por outro lado, a gente tem um acesso... Além de estar no fundo, eu sou fundadora da Innovators, que é a Brasil Innovators no Brasil, e a gente faz um trabalho muito, muito forte de identificar novos talentos. Então, quando a gente filtra e traz para cá, o empreendedor já está super bem qualificado, né? Então, obviamente, a fonte é muito rica e isso ajuda muito no estabelecimento, muito da marca, inclusive, do Brasil aqui no Vale. Como o brasileiro está sendo visto atualmente? Mudou um pouco essa percepção, não? Eu acho que mudou a percepção, mudou sim. Eu comecei a trabalhar com o Brasil por volta esse ambiente de empreendedorismo e inovação em 2010. 2010, 2011 a gente passou por um período em que todo mundo tinha um interesse muito, muito grande com relação ao Brasil. Então a gente fala, assim, se você pensar um pouco do que a gente está conversando quem tem interesse com relação ao Brasil continua acreditando. Não acho que a percepção, eu acho que as pessoas têm até uma visão assim, um pouco mais de longo prazo. Porque o que a gente passa muito no Brasil há anos, sim, né? É montanha-russa, então a gente está descendo e a gente ainda não sabe quanto a gente vai descer para voltar a subir. Mas se você olha no longo prazo, acho que não muda tanto. Mas para o primeira camada, né, de pessoas, aquele primeiro interesse, né, aquela espuma que a gente tinha, mudou muito. Então, se antes a gente estava falando que de repente tem centenas de investidores que estão interessados, hoje a gente está falando mais por volta de dezenas de investidores que estão interessados no Brasil. Eu acho que o interesse para quem quer trabalhar em mercados emergentes, eu acho que o Brasil continua sendo um mercado relevante, mas realmente mudou muito na percepção, pelo menos assim, um pouco, quase como se fosse um sentimento, né? Então, aquele sentimento que a gente tem, eu acho que as pessoas agora filtram mais para receber o empreendedor brasileiro comparado com 5 anos atrás. Tá, mas se tem um lado positivo, se é que podemos dizer assim, dessa alta do dólar, é que a gente ficou barato para os investimentos, né? Então, assim, você acha que isso também impacta? Em algum momento vai impactar, talvez? Sim, eu acho que se você pensar sobre o ponto de vista, e a gente agora estou só trabalhando sobre o ponto de vista de investimento, né? Para o investimento, o que é importante? Preço de entrada comparado com preço de saída. Então, se é um investidor independente que ainda não fez investimento, para ele agora é um bom momento de entrada no Brasil. Para quem já fez investimento, agora a pergunta é, saio ou não saio? Quando saio? Continuo investindo ou não? Então, eu acho que tem esses dois aspectos, né, de quando a gente está, de novo, né, é muito engraçado, porque nossos empreendedores,
investidores, eles falam assim, né? Eles mandam, tipo, 1 ano atrás, cheguei numa métrica de $1 milhão anuais. Aí vai passar 2 meses de novo. Cheguei de novo nessa métrica. Aí agora vai passar 1 ano. Cheguei de novo. Você nunca vai sair desse. Não, porque a gente está acompanhando o dólar. O nosso crescimento tipo, sobe um pouco. Tá? Então eu acho que assim, sobre o ponto de vista do empreendedor, muitas vezes é difícil, né? Se o investidor está aqui, ele não entende tanto, eu acho que tem esse componente. Mas certamente, como você trouxe, especialmente assim, para capital semente, como a gente está, que a gente faz, eu acho que o investidor fica com uma insegurança muito grande. Mas para empresas que já estão em crescimento, quando olha as métricas, o crescimento, eu acho que o cenário brasileiro empreendedor no micro, né, quando você olha diretamente em empresas, continua sendo super interessante e a gente vê investidor investindo no Brasil. E o que o empreendedor brasileiro tem que fazer ou tem que ter para poder chamar sua atenção, para poder ser acelerado aqui no 500? O que eu olho muito com o empreendedor? Né? Primeiro é a equipe. Então a gente olha muito o empreendedor, muitas vezes o CEO, né? A pessoa que fundou a empresa, mas também o início da equipe e a dinâmica da equipe. Multidisciplinar? Então, multidisciplinar, com certeza. Uma coisa que eu busco muito na equipe é a capacidade de absorver feedback, né? Porque o que acontece? Quando você vem aqui na aceleradora, todos os dias, toda semana a gente tem um programa bem estruturado para poder algum especialista trabalhar com o seu negócio. E se você não souber primeiro filtrar, porque cada hora alguém vai te falar uma coisa diferente. Se você não souber filtrar, absorver e transformar isso em negócio, você vai acabar não aproveitando tanto. Então, a capacidade de adaptação e de absorver, né, feedback, né, esse retorno que muitas vezes os mentores dão para o empreendedor é muito importante. E aí isso vem muito, a gente observa através da dinâmica da equipe, porque muitas vezes um empreendedor sozinho é muito difícil dele fazer sozinho. E para perceber isso tem que ter tempo também, né? Não dá para ser assim... Sim. Eu acho que você está vai adquirindo feeling também com o tempo, né? Eu acho que tem os dois componentes. Tem é que a gente olha, assim, hoje o fundo, né? Então, a gente é bem diferente, a maioria dos fundos de investimentos, assim, a maioria dos fundos, né? Podem investir talvez em 1, 5 empresas. Hoje o portfólio tem 1000 empresas, então isso quer dizer que a gente olhou 10 mil, 20 mil empresas antes de fazer esse investimento. Então, com certeza, para a gente que está diretamente olhando as empresas, a gente tem essa capacidade, né, de quase como se fosse uma intuição. Já vi tanto, então te dá um pouco desse insight de reconhecimento de padrão. Então, isso certamente tem. E outra coisa que eu faço muito, né, com a Innovators no Brasil, a gente faz muita sessão de mentoria. Então, a gente tem programas de mentoria que eu participo. Então, por exemplo, essa semana aqui no Vale do Silício está acontecendo o TechCrunch Disrupt. E aí vieram 20 empresas selecionadas em todos os estados através da iniciativa de Sebrae em parceria com a Apex. Eles trazem empreendedores para cá e a gente trabalha com esses empreendedores ao longo de um mês. Desde, normalmente mais especificamente na comunicação de como captar dinheiro. Então, só a partir deste ângulo a gente já percebe em um mês como é que o empreendedor reage. Às vezes no próprio dia você dá uma dica de manhã, você já consegue tipo, absorver isso. Então isso realmente dá um diferencial. Acho que o nosso trabalho, né, especificamente com esse trabalho que eu tenho no Brasil, dá um pouco mais essa perspectiva de como o empreendedor absorve, e para mim isso é muito, muito importante. Então com certeza é uma vantagem competitiva grande, comparado muitas vezes se você fizer, o cara está na sua frente, a mulher está na sua frente, faz o que a gente chama de pitch, né, faz uma apresentação do que é um negócio de 30 minutos, isso é muito difícil de ler. Se você passa um mês, a pessoa passa o dia inteiro com a pessoa, você consegue realmente entender um pouco as diferentes personalidades. Então a gente tem um pouco esse componente também. Você falou aí, o cara logo em seguida já colocou a mulher também. também. Isso é uma coisa importante também, né? Você trabalha, como é que chama outro? Você participa do 500 Women Syndicate, investir em empresas criadas por mulheres, né? Isso também é um foco aqui, né? 500 Startups e nesse outro projeto seu. Eu acho que assim, uma coisa muito importante para o nosso fundo, né? A gente começou a investir, não quer dizer que que a gente chama aqui de venture capital, né? Que é o capital de risco.
Aqui o capital de risco, normalmente, começa a ir para o Brasil, para a China, para a Índia, quando eles estão em estágios posteriores. Porque quando a empresa já está em crescimento, pelo menos você tira o risco inicial da equipe ou de mercado. Já está em crescimento, você só precisa injetar mais capital. É esse estágio que a gente investe, que é o que o investidor anjo está investindo, na verdade tem um risco muito grande e 4, 5 anos atrás não tinha nenhum outro fundo que tinha essa postura de olhar e investir globalmente ou investir em diversidade. E a gente acredita que, na verdade, a gente não faz isso por uma questão de cota, a gente faz isso porque a gente acredita que existe uma oportunidade desse balanço da diversidade e que muita gente não está olhando, então fica mais barato. Então, a gente faz oportunisticamente mesmo. Então, 30% do nosso portfólio é investimento internacional, não só no Brasil, a gente investe realmente globalmente. Hoje a equipe na 500 Startups a gente já está com quase 100 pessoas. E trazendo um pouco a questão de diversidade de mulheres, assim, hoje no portfólio, por exemplo, na aceleradora, quando vem entre 30% e 50%. A gente acha que 50% é a proporção certa de empresas que vêm para cá. Mas muitas vezes as empreendedoras têm dificuldade de captar dinheiro adicional ou tem algumas dificuldades específicas. Então, a gente criou esse programa que é chamado 500 Women, e especificamente que você tinha trazido, que é o Syndicate, que é basicamente o que a gente quer fazer se eu já fiz a análise da empresa, será que eu consigo, se eu estou investindo $50 mil, digamos, ou R$50 mil, seja o valor, será que eu consigo trazer mais 250 mil para a empresa? Porque a maioria das empresas, elas precisam de um capital suficiente para levar a empresa para um próximo nível daqui a 12 meses, né? Então, a gente está estruturando programas para realmente facilitar esse trabalho. A gente tem um syndicate geral e a gente está gerando syndicates bem específicos. A gente chama de syndicate, basicamente, é quando a gente investe e tem um grupo de investidores que acreditam que a gente está fazendo pela marca, pelo trabalho que a gente faz e co-investe junto. Então, basicamente, para cada dólar, a gente tenta chamar pelo menos 5 vezes em cima. Então, montando o Women Syndicate, isso é uma forma estruturada de ajudar as empreendedoras a captar a rodada, né? Porque muitas vezes ela não capta só, digamos, 50 mil, pode querer captar 300 mil e aí isso acelera muito o processo através das plataformas existentes. Falando dessa questão da diversidade, eu li também que aqui 1 em cada 3 pessoas não nasceu nos Estados Unidos. Assim, essa coisa da cultura, da diversidade cultural tem a ver também com o seu histórico aqui no Vale, né? Sim. E isso é muito importante também para ter vários feedbacks, vários olhares para a mesma empresa. Com certeza. Uma coisa que eu não sou, assim, uma pessoa que fala assim, não, tudo no Vale é maravilhoso, mas uma coisa que eu gosto muito da cultura, acho que vem muito da cultura americana, é uma cultura de imigrantes, então, e de oportunidade. Então, eu quando cheguei aqui há 10 anos atrás, assim, eu não tinha um histórico de alguém me ajudando, era assim, vem da visão. Então, inclusive a minha entrada aqui é porque eu tinha essa visão muito forte de que eu queria conectar o Brasil ao Vale do Silício e eu queria construir a marca Brasil aqui. E ninguém perguntava assim, mas o que você fez no passado? As pessoas acreditam que você pode fazer. Então, naturalmente, este ambiente permite um espaço com oportunidade muito forte para qualquer pessoa que tenha a capacidade e a visão de execução. Então, isso não só na 500 Startups, isso sim, no Vale do Silício, 50% dos empreendedores são não nativos aqui da região ou que sejam mesmo americanos, né? Então, isso sim, até é interessante o que a gente estava perguntando um pouco, né? Você tinha trazido assim, a gente investe no Brasil porque a gente acredita na oportunidade, mas ao mesmo tempo o mercado realmente tem muita oportunidade para brasileiro que quer vir aqui criar uma startup que é completamente global. Legal. E falando um pouquinho dessa questão cultural também, se você pudesse pegar qualidades do americano, qualidades do brasileiro, juntar numa mesma pessoa, que qualidades seriam essas? E também defeitos, né? Então, eu acho que do brasileiro, né, especialmente hoje, eu vejo assim, tem muito brasileiro que eu gosto muito das startups, é que elas começam a buscar, né, começo a ver muita startup que olha a oportunidade local e
pensa assim, na verdade a tecnologia vem para resolver isso, ao invés de, tipo, muitas vezes aqui vou fazer startup, pelo startup em si. Então eu acho que no Brasil mudou um pouco. Eu acho que 5 anos atrás tinha essa vontade de todo mundo fazer um aplicativo, exatamente. Ou vou fazer uma compra coletiva. Então todo mundo fez pelo hype, exatamente. Pelo estilo de vida que é vendido, né? Que é vendido, que é real. exatamente. Pela imagem e o glamour de ser empreendedor. Hoje eu acho que mudou um pouco. Eu acho que hoje, tipo, 5 anos depois, acho que assentou e eu acho que isso é muito bom. Então eu vejo muito negócio, muito empreendedor que realmente se importa e tem o contexto do negócio, do problema que está sendo resolvido. Isso no Brasil? Isso no Brasil. Eu estou vendo cada vez mais. Então, eu vejo o empreendedor, por exemplo, a gente tem empreendedor que é advogado e vai criar uma solução dentro do legal tech, né? Dentro da tecnologia e da inovação. Uma dificuldade que ele encontrou no dia a dia dele. Exatamente. E acaba sendo muito mais fácil quando você resolve um problema seu, né? Então, assim... Que você conhece, que está muito próximo. E eu vejo isso acontecendo cada vez mais, que eu acho isso, assim... E os empreendedores, eles resolvem, tipo, faça sol, faça chuva, independente do que aconteça. Então, porque muitas vezes nos Estados Unidos o cara fala assim, depois de 6 meses, sei lá, depois de 1 ano, se eu não tiver um funding, deixa pra lá. No brasileiro, não. Eu acho que quando ele acredita, ele continua fazendo. O brasileiro não diz isso nunca, né? Exatamente. Porque a gente tem também as dificuldades, né, do Brasil em si. Então, esse é um ponto super positivo do Brasil. O que eu vejo, assim, de forma geral, obviamente, isso é um pouco preconceito cultural, né? Uma coisa que eu acho que o brasileiro poderia trabalhar bastante muitas vezes o empreendedor ele vai fazendo. Uma coisa que eu acho que planejar um pouco mais. Então, à medida que a equipe vai crescendo, a gente sente um pouco isso. Obviamente, assim, tem os empreendedores que conseguem passar por esse planejamento para poder trabalhar e administrar melhor a equipe, conseguem fazer uma startup excelente no Brasil. Então, eu acho que esse é um componente que poderia, se a gente estivesse pensando, né, um pouco como combinar, eu acho que é um. E eu acho que uma segunda coisa que eu acho que é importante, e a gente incentiva muito, é que independente se vem para 500 Startups ou não, eu sempre incentivo muito o empreendedor, em qualquer lugar do mundo, quando tem a oportunidade, de conversar bastante com as pessoas que estão aqui. Porque eu acho que existe uma troca aqui no Vale. Também tem esse negócio de que tudo é possível. E aí contagia, às vezes você está meio assim. Então eu acho que tem esse componente dessa troca que é muito importante para o empreendedor brasileiro. Então poder vir aqui às vezes por evento, poder passar uma imersão cultural, né? Acho que é importante, a gente faz inclusive na Innovators, a gente tem um programa de fellowship que traz empreendedores uma vez ao ano para cá, para poder realmente entender o contexto do Vale do Silício. A Bedi está falando muito do Brasil Innovators, quem quiser saber mais, a gente já conversou com o sócio dela, que é o André Monteiro. Só clicar no link aqui junto ao vídeo que vocês ficam sabendo sobre todos os projetos da Brasil Innovators. Mas falando um pouquinho também de algo que a gente estava conversando antes até de gravar, as empresas maiores, as tradicionais, estão também absorvendo um pouco dessa realidade do Vale, das startups, né? Muito. Como que isso está acontecendo? Como que você está vendo isso acontecendo no dia a dia? As empresas precisam de agilidade, basicamente, principalmente. Eu acho que são algumas coisas, né? Na verdade, assim, uma coisa que é bem bacana, né? Tanto na Innovators como na 500 Startups, como você trabalha com muita gente, você começa a ver o que é uma tendência. Porque vê tanto, né? Então, por exemplo, a gente pega, assim, aqui, tá vindo, tipo, depois de amanhã, e não é só empresa, eu acho que é governo e empresa. A gente vê muito banco, sabendo, porque o banco sabe que a interação com o seu cliente vai mudar. Sabe que ele precisa de mais tecnologia internamente. Isso não só no Brasil, isso no mundo inteiro. A gente vê muita demanda no setor de varejo também. Obviamente, quanto mais competição e mais perto do consumidor final, as empresas vêm mais e buscam mais para saber o que está acontecendo. Quando é um pouco mais monopólio e oligopólio, eu acho que infraestrutura o pessoal busca um pouco menos, né? Mas o governo também busca muito. Então, a gente, aqui na 500, como é um pouco mais global, a gente conversa, por exemplo, com o primeiro-ministro de Cazaquistão. A gente conversa, agora está vindo o ministro de Ciência e Tecnologia do Equador para conversar um pouco e saber o que está acontecendo. Mas teve umas conversas recentes com pessoas do Brasil, do governo brasileiro também, né? Com certeza. A gente esteve muito próximo, né, com
quando o programa do Startup Brasil foi estruturado e especialmente porque tinha muita coisa ligado a incentivo às aceleradoras e a criação das aceleradoras no Brasil. Em que pé que está isso hoje? Uma coisa que é importante, assim, acho que eles estão continuando isso, o que precisa acontecer é que os gestores dessas aceleradoras precisam continuar a ganhar o treinamento para poder gerar mais impacto no longo prazo. A aceleradora, para ser bem honesta, a gente está fazendo isso há 5 anos. O modelo de negócio da aceleradora é bem difícil, porque você trabalha num negócio bem cedo, mas o resultado é colhido há 10 anos, né? Então, respondendo um pouco assim, o que a gente vê a gente vê tanta demanda que, inclusive, agora no dia 16 e 17 de novembro, né, no Brasil, a gente está fazendo o Innovator Summit bem focado para as empresas que têm interesse com relação à inovação. E eu acho que... Por que a gente está fazendo o Summit? Porque eu acho que se a gente tivesse uma solução... Porque as pessoas perguntam assim, o que a gente faz? Eu acho que se tivesse uma solução já pré-pronta, estaria fácil. O que a gente está fazendo ali? A gente está olhando cases de soluções, por exemplo. Às vezes, as empresas acham que tem que fazer um fundo para investir em outros fundos. Então, a gente tem, por exemplo, na 500 Startups, empresas que investiram no nosso fundo para poder olhar, tipo, tendência em 1000 empresas. Então, a gente tem isso. Então, isso é para poder trazer um pouquinho o resultado. A gente vai trazer, então, uma empresa que investiu em outros fundos para falar o que funcionou, o que não funcionou. A gente vai trazer uma empresa que tem aceleradoras para falar o que funcionou, o que não funcionou. Faz dentro da empresa a inovação ou faz fora da empresa? Quando você vai monta uma equipe de aquisição de startup. O que funciona, o que não funciona? Então, o que a gente quer fazer durante o Innovator Summit no dia 16 e 17 é realmente conseguir pegar isso aqui como realmente tipo, lições aprendidas, para que você possa trazer isso para o seu contexto, porque o contexto de cada empresa é muito distinto, né? Legal. Agora, voltando um pouco à realidade dos caras aqui atrás, bom, são acelerados, né? São empresas aceleradas, tem brasileiro aí no meio, mas que brasileiro grande já passou por aqui que você pode citar como sucesso? Eu acho que tem 2 cases, né? 2 casos de brasileiros e eu acho que demora para colher o resultado. Eu acho que o mais conhecido no Brasil hoje é a Conta Azul. Eles passaram em uma das primeiras turmas, foi logo quando eu me juntei aqui a 500 Startups. E aí, assim, acho que sucesso é um misto entre se fizeram novas rodadas, né? Então, eles fizeram uma rodada bem relevante, agora vai fazer quase 1 ano. Então, e tem sido, tipo, muitas empresas no Brasil também usam Conta Azul. Então, hoje eles estão com uma base por volta de 400 mil pequenas e médias empresas que já usaram o produto deles. Então, eles seriam um pouco mais conhecidos. Então, esse seria um tipo de empresa brasileira. A gente tem um outro grupo, né, de empresas brasileiras que passaram por aqui e tem 2 formatos quase, um subgrupo uma segunda categoria, que são empreendedores que vêm para cá e falam assim, quero montar um negócio nos Estados Unidos. Então, o que é muito diferente do Conta Azul, que trabalha com as startups no Brasil. Então, a gente tem algumas empresas, né, que, por exemplo, no espaço de Bitcoin. Porque nesse espaço eles fazem, tipo, ainda é muito novo e começou no Brasil e agora está aqui. Também fizeram uma rodada super relevante e agora estão aqui no Vale do Silício e vão ficar por aqui. Então, eu acho que assim, sucesso de caso brasileiro tem tanto o caso que a pessoa vem para cá, fica 4 meses e volta para o Brasil, como caso que a gente tem aqui nos Estados Unidos e as empresas acabam ficando. Você acha que precisa vir para cá em algum momento? Devido à dificuldade do Brasil, dificuldade de realidade, acho que é um futuro que as empresas brasileiras, startups brasileiras estão fadadas? Assim? Não, eu não acho. Eu não acho que as empresas precisam vir para cá. Eu acho que as empresas precisam fazer o que vão levá-la a ter o sucesso o mais rápido possível, porque é uma corrida de execução. E eu já vi empresas vindo para cá, deixando a equipe lá, e aí isso gera uma ineficiência tão grande que eu acho que foi um erro deles terem vindo. Então, eu realmente acho que é o momento da empresa e é caso a caso. E eu não acho que vir aqui é melhor do que não vir. O que eu incentivo de forma geral eu acho que existe
coisas que a gente faz há muito tempo em termos de metodologia, mentalidade, mentores. Eu acho que coisas que a gente passa a pensar muito, né? Como é que eu levo isso e replico para o Brasil? Como é que eu levo os mentores para ir mais para o Brasil? Faço ou não acelerador no Brasil para levar a metodologia para lá? Então, tem coisas que a gente está pensando, mas eu não acho que vir para cá é a resposta para as startups brasileiras. Então, por falar em brasileiro, lógico, tem uma startup brasileira aqui. Aliás, chega aí para bater um papo com a gente. Beleza? Bom, belezinha. Então, explica para nós um pouquinho da sua empresa. O que é a startup de vocês? O que vocês fazem? Tá, o Pipefy é uma plataforma de workflows, de gestão de processos para empresas de pequeno e médio porte, para controle de atividades como recorrentes, como vendas, desenvolvimento de software, contratação de funcionário, demissão de funcionário, solicitações de férias. Todos aqueles processinhos super repetitivos que tem dentro da empresa, que o pessoal costuma controlar com planilha ou com formulário manual, eles jogam para o Pipefy para ter uma qualidade melhor, né, uma execução mais eficiente desses processos dentro do negócio. E quando você chegou aqui, o que foi a primeira coisa que te chamou a atenção, assim, de ambiente diferente do Brasil? Cara, Tudo. A régua aqui na 500 ela é muito alta, cara. Eu tava no Brasil, o Pipefy era meu segundo negócio já, e eu me achava o melhor da sala ali. E aí você chega aqui, cara, a régua é lá em cima, em relação ao nível de exigência de qualidade do que você está construindo. A excelência operacional que você achava que você manda bem aqui, você pega, tem um ex-Google que senta do teu lado e fala, não, cara, você está fazendo errado, vamos fazer esse negócio ficar gigante, vamos dar uma tunada desse ladinho aqui, vai melhorar, vamos refazer essa página, essa tua home tá um lixo, faz de novo desse jeito aqui. Esse tipo de coisa, a régua é muito mais alta. Isso deve ser muito legal, trabalhar ao lado de 30 empresas que estão nessa mesma pegada, né? E com essa régua alta ainda. Exatamente, que é gente no mundo inteiro, né? Russo, francês. São equipes super fortes, pessoas super boas, de culturas muito diferentes, então esse tipo de troca de conhecimento ele é muito legal, assim. Mas tem uma programação além disso também, né? Coisas que acontecem aqui na 500 o tempo inteiro, de palestras, de pessoas que vêm aqui da... Eu tenho vários mentores, né, de grandes empresas como Salesforce, o Google, o Facebook mesmo, eles vêm. Mas para mim, pelo menos o que mais está agregando valor, esses cursos eles são expositivos, você aprende muito, mas principalmente a equipe interna da 500, eu tô com um problema de design na minha empresa. Tem uma ex-designer do Twitter que ela vai e senta do teu lado 4 horas e ele, não, cara, vamos lá, vamos fazer isso aqui, vamos fazer um negócio ficar legal. Eu tô com um problema de fundraising. Tem 3 caras de fundraising que sentam, ajudam a montar uma estratégia de captação. E essa estrutura interna, para mim, é o que faz, é o maior diferencial. E quando você levanta uma grana, que você tem um investidor para dar satisfação, na verdade, né? Como que funciona isso na sua cabeça? Como que você vê essa pressão também quando o dinheiro vem para você, um dinheiro que não é seu? Eu acho que é uma pressão, mas é uma pressão que está alinhada aos interesses de todo mundo, né? Porque ele entra, ele vai pegar uma participação pequena do teu negócio, razoável, mas pequena, e ele quer multiplicar aquela participação dele. Então o investidor ele coloca pressão para que aquilo que ele comprou valha muito mais. Só que se você entregar o que ele está te pedindo, a tua fatia da pizza vai crescer muito também. Então eu acho que é uma relação muito ganha-ganha. Assim, para mim é super saudável. É a forma como aqui no Vale o pessoal joga o jogo, é para crescer, para fazer empresa de 1 bilhão, para ficar grande, para acelerar. E eu acho que até a gente tinha que ter mais essa cultura por lá. Assim. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo papo. Obrigado por receber a gente aqui, Bedi. Muito obrigada. Beleza. Até a próxima. Valeu, gente.